Bem, amigos policiais do Brasil, eu estou hoje aqui, como sempre estive, pautado na transparência, veracidade. São coisas que nos acompanham desde o início da nossa luta. Essa associação, porque o tempo na Polícia Ferroviária pode ser separado em duas nuances. Antes da ANA-PFF e depois da ANA-PFF. Este é o marco histórico da nossa polícia. Bem, aquele inciso 8º do artigo 29 da Lei 12.462 foi colocado lá na última hora na Lei 12.466 do RDC, e como a presidenta tinha pressa para realizar as reformas necessárias para então recepcionar a Copa do Mundo, ela tinha pressa, ela assinou. Mas então, como eu disse, a lei passa pelo crivo do procurador e ele achou que era inconstitucional. Dito isso, eu quero dizer que a Associação Nacional, o Carlos Alves, como presidente, nós não temos o poder de destruir algum sindicato, de suprimir, mudar alguma lei. Esta lei, esse artigo 8º, ela foi alvo lá da nossa ação civil pública, e que o nobre juiz Ubiratã, ele modulou e, com todas as letras, ele decidiu pelos substituídos processuais como os detentores do direito de compor o efetivo da Polícia Ferroviária Federal. O que deve ficar bem entendido também é que o departamento, que é a Polícia Ferroviária Federal, o órgão público federal, que é a Polícia Ferroviária, foi recepcionado pela Constituição. Já os integrantes é diferente. Tem que passar pelo crivo da Constituição Federal no artigo 19 do ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Ali ele definiu como marco normativo quem tem o direito para passar para a esfera federal, né? Os seletistas que sofreram a transposição de modelos, passando de seletistas a estatutários, abrigados pela Lei 8.112. Então, Carlos Alves, Associação Nacional, não tem nada a ver com qualquer coisa que venha a, vamos dizer assim, prejudicar alguém, né? Porque a Constituição ela é muito limpa, cristalina, basta apenas saber interpretá-la.
Nós, da associação, e eu como presidente, eu encarno as aspirações dos policiais ferroviários federais. Eu sou um presidente para dirigir e cumprir aquilo que a categoria almeja. Vejam, senhores, o Carlos Alves é a associação. A associação não é o Carlos Alves. Esclarecendo, então, este assunto, onde vale a pena ressaltar que nós compactuamos com a visão da Advocacia Geral da União. Nós entendemos que o artigo 8º desta Lei 12.462 ele não é inconstitucional, porque trata-se de aproveitamento de empregados públicos. Então, aproveitamento não quer dizer que coloquem todos. Aproveitamento quer dizer que se aproveite aqueles que estão amparados pela Constituição. Quem tem o direito constitucional? Que estavam espalhados nessa empresa. Então, eles têm que ser retirados, cada um que estava lá, e terão que serem trazidos para a esfera federal. Esse é o aproveitamento. Aqueles que detêm o direito constitucional. Como bem já disse, o nobre juiz Zubiratã modulou, disse quem e quem não tem direito. Bom, isto posto, eu passo então a falar sobre a nossa reunião lá com o ministro Osmar Serraglio, que ele foi muito atencioso, ele nos recebeu com muita alegria, e para tanto, ele teria então convocado 2 policiais rodoviários federais do Departamento de Recursos Humanos daquela nossa co-irmã, para então acompanhar a reunião. O ministro, aí eu digo para os senhores, que não adianta chegar de supetão lá no ministro com 2, 3 deputados e falar de qualquer assunto. A gente tem que agendar. E na agenda consta o nome de quem vai comparecer e qual o assunto. Então ele teve 20 dias para que a assessoria dele, o orientasse do que se tratava. Então, quando chegamos lá, ele já sabia que nós éramos da ANA-PFF, da Polícia Ferroviária Federal, e qual o assunto que iríamos tratar. Então, de certa maneira, ele já estava preparado para conversar conosco. Mas eu acredito que a AGU já tenha dito para ele que é inevitável que seja implementado o Departamento de Polícia Ferroviária Federal. Como nós temos também a visão de que a Suprema Corte vai cumprir a Constituição. E os 2 companheiros da rodoviária que estavam lá, eles talvez tenham sido chamados para ajudar na reunião, na conversação, porque eles já têm a experiência da montagem de um departamento. Mas antes eu queria frisar aos senhores, de continuar, que quem estava lá falando com o nobre ministro
Não era o Carlos Alves. Era a Associação Nacional dos Policiais. Era a Polícia Ferroviária Federal que estava lá falando. Eu sou apenas um instrumento dos detentores do direito de serem policiais ferroviários federais. Que fique bem claro isto. É claro que eu me referi ao ministro sobre sindicatos, que sindicatos não existem, uma vez que não existe o órgão, não existe o policial empossado em seu cargo, não existe um desconto de mensalidade em folha, logo o sindicato, qualquer ele, é ilegal. E sindicato é de uma categoria, associação é de uma classe. A associação pode se criar sobre até uma associação de moradores de um bairro, né? Então a nossa associação é legalizada e legítima para representar os policiais. Tanto é que aqueles que se dizem presidentes de sindicatos e afirmam, né, representar a polícia, não entraram lá com a petição de amigos cures. Por quê? Porque nem podem. Porque se chegar um pedido na Suprema Corte de amigos curi, de um sindicato qualquer, vai ser barrado, porque o relator lá, o ministro Fux, vai se dar conta que se não existe a categoria, por que vai existir sindicato? Então eu vejo que a associação vai muito na frente desse tipo de comportamento e estamos olhando eles pelo retrovisor. Mas a nossa reunião foi muito proveitosa. Nós falamos de diversos assuntos com o ministro, falamos com os policiais rodoviários que se colocaram à nossa disposição para ajudar na nossa regulamentação do que a gente precisar. E os senhores sabem que quando a justiça toma uma decisão, ela permite ali 90, 120 dias para que se cumpra. Então pode até, como eu disse para eles, a gente usar alguma, vamos dizer assim, sobre a dinâmica da Polícia Ferroviária, que ela já está instalada. Nós podemos usar alguma coisa deles para começar a nossa estruturação até que nosso departamento seja estruturado. Nós tenhamos espaço físico, enfim. Então, eles se colocaram à nossa disposição. Nós também nos propusemos realizar uma parceria com o governo federal para que se trate da nossa estruturação e implementação da polícia sem muitos traumas, dentro de um ambiente de camaradagem. Mas nós ficamos satisfeitos com a recepção do senhor ministro e nós ficamos até surpreendidos porque somente nós falamos, eles eram todo ouvidos, eles puderam ver, sentir a nossa capacidade, o nosso conhecimento, né, e a nossa competência de poder tocar no departamento. Por outro lado, eu vi umas conversas dessa semana que a polícia ferroviária poderia ser absorvida pela rodoviária, né? Se metroviários não podem adentrar ao departamento de polícia ferroviária, muito menos na rodoviária, porque somente através de concurso.
Digo também aos senhores que qualquer coisa que fizerem com a Constituição, o nosso direito já foi adquirido lá em 88. Se ela promover alguma mudança, é da mudança para frente, não nos atinge. Isso que os senhores têm que entender. Se futuramente, com a evolução do aprimoramento da união das polícias, quiserem juntar o inciso 3º com o inciso 2º, as duas polícias, rodoviária e ferroviária, e construírem uma polícia ostensiva federal, sem problema algum. E a Polícia Federal seria a Polícia Científica, sem problema algum. Mas, como eu já disse até para os companheiros, o inciso 3º do artigo 144 está sob júdice. Nesse momento não pode ser mexido. E as decisões judiciais vêm por aí, e decisão judicial tem que ser cumprida. Então peço aos senhores que fiquem tranquilos, que qualquer conversa que houver nas internets, nos meios de comunicação, não se abalem, porque nós temos um site da nossa ANA-PFF e que ali a gente só fala a verdade. Então vocês, quando houver qualquer conversa, boato, vocês consultem o nosso site e terão a verdade. De outra parte, eu também queria dizer que a nossa polícia está unida.